vamos lá, gente. Não sei se vocês sabem, mas hoje, oficialmente, é o Dia Internacional da Biometria. Aí por isso que hoje está sendo televisionado, filmado aqui. Hoje, esse evento está sendo promovido pela Sociedade Brasileira de Biomecânica e pela Sociedade Internacional de Biomecânica. Então vocês todos estão passando ao vivo para pessoas de outros países, tá? Vocês aí foi convidação. Eu vou fazer uma plaquinha com a minha Já está passando ao vivo, vocês já estão aparecendo. Gente, desculpa, por isso que vocês vão ver, tá bom? Não. Eu te amo. Aí hoje os alunos vão apresentar vídeos, apresentações artísticas sobre os principais cientistas da biomecânica. E vamos lá, gente. Vamos começar lá. Gente, eu queria pedir desculpa por isso que vocês vão assistir, tá? Eu tentei fazer de uma forma mais descontraída, porque eu acho que é assim que a gente aprende melhor. Dando risada, é assim que a gente fixa melhor. Então, desculpa. Vamos falar do John Hunter, esse senhor bem apessoado, inteligente, estudioso, cirurgião. Pode até dar um super like aqui no Tinder, né? Porque não pode perder essa oportunidade. O John Hunter foi o cara, porque ele começou a estudar e descrever a origem e a inserção dos músculos, a contração, a força, as fibras, tudo isso. Então, na hora daquela prova linda que você não lembrar de onde vem, para onde vai os músculos, você vai lembrar do abençoado do Hunter, tenho certeza absoluta, válida. 1 minuto é muito pouco para falar sobre tudo que esse cara estudou e descobriu. Então, para evitar a REC na prova, dá um Google no nome dele que você vai ver muita coisa sobre. Aí tem algumas informações sobre ele, acho que pequenininho não vai dar pra ler. Mas na internet tem muito artigo científico sobre ele, tem muita história sobre ele. Então acho que é muito legal ver, porque a gente está estudando isso lá na Cinésio. Então é muito legal, tem muita coisa bem legal sobre ele. Querem ver de novo? Não. Por favor. Jura? Pode, professor. Pode, à vontade. Aumenta um pouquinho. No próprio computador, né? É melhor. Vamos falar do John Hunter, esse senhor bem apessoado, inteligente, estudioso, cirurgião. Vou até dar um super like nele aqui no Tinder, né? Porque não pode perder essa oportunidade. O John Hunter foi o cara, porque ele começou a estudar e descrever a origem e a inserção dos músculos, a contração, a força, as fibras, tudo isso. Então, na hora daquela prova linda que você não lembrar de onde vem, para onde vai os músculos, você vai lembrar do abençoado do Hunter, tenho certeza absoluta, válida. 1 minuto é muito pouco para falar sobre tudo que esse cara estudou e descobriu. Então, para evitar a REC na prova, dá um Google no nome dele que você vai ver muita coisa sobre ele. Segundo vocês. Tá aqui, vamos trocar o cabo. Eu acho que vai até tirar a pegar e colocar aqui no meio. Vai estar mais alto. Ué, você nunca vai assim isso, né? Não, pior que eu mostrei no meu vídeo. Sabe como? Que isso? Não tem problema. Mas eu já conheci esse filtro. Lógico, todos são. Mas nesse eu fui, tu vai. Você não vem, não. Se eu passei esse negócio, Vou interromper a programação, você só consegue Tá passando onde? na Globo. Só na galera Tá que no. Tem um link do IPTV. E aí o Mochizuki e as sociedades compartilharam e-mail, redes sociais, etc. Vai mensagem. É outro grupo. Nós temos só para te ver. eu vou assistir ao vivo aqui. Também está tudo certo. Tem que entrar no Facebook junto.
comemoração ao dia... Vamos lá, agora sendo a apresentação sobre o Arquimedes. Você está conseguindo acessar o link normal aí? Com o XFox não está conseguindo. Tá errado. Não tá indo. Tá rolando aqui já, mas o pessoal vou olhar o link não tá funcionando. Conseguiu? Tá. Gente, vamos lá, segunda apresentação. Em comemoração ao Dia Mundial da Biomecânica, Sr. Luiz Mochizuki, nós, Alice, Fernanda e Ellen, alunas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, graduandas do curso de Educação Física e Saúde, escolhemos falar da bibliografia do cientista matemático, físico e inventor grego Arquimedes. Arquimedes nasceu aproximadamente em 287 a.C. e morreu em 212 a.C., na cidade-estado de Siracusa, das muitas que os gregos haviam fundado, localizada em Sicília, que atualmente é uma região autônoma da Itália. Na época em que viveu Arquimedes, Roma já estava em expansão, com muitas guerras e conquistas, dentre as quais são bem conhecidas as chamadas Guerras Púnicas contra Cartago. Na segunda das Guerras Púnicas, Siracusa se aliara a Cartago. Siracusa resistiu bravamente aos ataques do general Marcelo, graças sobretudo às máquinas de guerras idealizadas por Arquimedes, mas depois de um longo cerco, acabou por sucumbir à superioridade das tropas romanas. Há várias versões sobre a morte de Arquimedes. Segundo uma delas, durante o saque da cidade em 212 a.C., ele foi morto por um soldado romano, enquanto se ocupava com problemas matemáticos. Filho de Fídias, um astrônomo, sendo provavelmente seu pai um grande influenciador do seu conhecimento intelectual. É verdade que Arquimedes viveu em Siracusa, mas estudou em Alexandria e mantinha correspondência com vários sábios de lá. Conta-se que era o rei de Siracusa, na época, mandou fazer uma coroa de ouro, mas teve razões para desconfiar de que o ouro da coroa houvesse sido misturado com prata. Ele comunicou o fato ao Arquimedes, que o sábio encontrasse um meio de dirimir suas dúvidas. Arquimedes disse como resolver o problema enquanto tomava um banho e refletia sobre o fato de que os corpos imersos na água, como o seu próprio corpo, se tornam mais leves exatamente pelo peso da água que deslocam. Esse fato lhe teria permitido idealizar um modo de resolver o problema da coroa. Então o citado teria ficado com uma descoberta que saiu nu pelas ruas de Siracusa, gritando "Eureka, Eureka", que significa descobrir. Sua descoberta ficou conhecida como o princípio de Arquimedes, ou empuxo, que quer dizer, quando o corpo é mergulhado na água, ele perde em peso em quantidade igual ao peso do volume de água que ele desloca. Sendo assim, pode comprovar a fraude do ourives. Além disso, Arquimedes inventou muitas outras coisas. Dentre elas, podemos citar a bomba d'água do rio Nilo, mais conhecida como o parafuso de Arquimedes. Também provou que o volume de um sol é 2/3 de um cilindro e descobriu o princípio central da alavanca, cujas frases mais conhecidas dela são: "Dei um ponto de apoio numa alavanca que moverei a terra. Duas magnitudes se equilibram a distâncias reciprocamente proporcionais às suas magnitudes, hoje conhecida como centro de gravidade." Em comemoração ao Dia Mundial da Biomecânica, Sr. Luiz Mochizuki. Muito bom. Próximos. Bora, Alice.
Vocês todos entenderam aqui na frente ou? É bom, né? É que não A apresentação de vocês escolhem. Não vai falar mais. Vocês escolhem o módulo, só falem, dá um alô para o que eu preciso fazer, daí o pessoal sabe que vocês vão apresentar. Certo? certinho. Não, aqui. Acho que era melhor colocar nessa parte. Não, você olha pra lá, vocês estão aqui. Aí, né? Olhando pra câmera. Vocês quiserem olhar para a câmera, a câmera posicionada à vontade. Não pegando. Já fez um quebrar meu equipamento. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde aos convidados que estão assistindo a gente. Espectadores? Espectadores. E nosso trabalho é um trabalho simples, vamos fazer ao vivo. Então, nada foi testado, então, pessoal, se acontecer uma coisa, quebrar a câmera, desculpa, professor Mochizuki. Nós pensamos em várias atividades que a gente poderia fazer em comemoração do Dia da Biomecânica, mas a gente achou que o Newton se encaixava melhor e o principal do Newton foram as leis dele, as 3 leis que ele bolou. A gente escolheu para aplicar dentro das leis no esporte, o checkball, que no Brasil não é muito conhecido, tá? A gente vai um pouco falar como se aplica as leis de Newton no checkball e um pouco no corpo humano, tá bom? Desculpa se eu sou algum erro de verdade, porque a gente não espera que aconteça, mas vamos. Quem sabe fazer ao vivo, segundo o poeta. Beleza. Alguém tem alguma ideia de quem foi Isaac Newton? Tirando o pessoal aqui. Tirando o pessoal que está fazendo doutorado. Isaac Newton, ele é considerado o pai da física moderna. Ele é um dos mais importantes cientistas do mundo. Era inglês, ele viveu entre os anos de 1643 e 1727. Era astrônomo, alquimista, na versão antiga do químico, filósofo natural, teólogo, matemático e físico. A sua principal obra foi Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, escrita em 1687. E é nessa obra que ele descreve as 3 leis básicas, conhecidas como leis de Newton. É a lei da gravitação universal. E com essas leis, praticamente toda a física moderna se baseia, incluindo o atual material de estudo, a biomecânica, já que as 3 leis de Newton são as que fundamentam a mecânica clássica. E quais são essas leis? Alguém tem ideia ali? Isabela, você que é quase doutora aí também? Não? Não, Priscila, não sabe? Não? As 3 leis de Newton, são as leis que fundamentam a mecânica básica. Permitem compreensão do comportamento estático e dinâmico dos corpos e materiais e funcionam desde que se tenha um observador, que será o ponto de referência, e os objetos observados. Usando esses 2 referenciais, é possível mensurar as interações físicas entre ambos objetos. A força, a aceleração e a massa são os elementos usados para o cálculo dessa interação. Então, a primeira lei de Newton, vou ler em latim para vocês: Corpus homini perseverare in status suo consistenti, vel movimendi uniformiter indirectum nisi quaternus in viribus impressis coctur statum irum muter. Esse foi exatamente como foi escrito lá em e lá vai cacetar. Mil Guaraná com rolha. Essa primeira lei, que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas a ele. Então, usando essas 2 bolas aqui como um exemplo, todo o nosso envolto aqui. Isa, que forças estão atuando nessas bolas? A gravidade. Está faltando mais um. O atrito. Não. A pressão atmosférica. E o que está impedindo que ela saia rolando por aí? Ou que ela afunde até o centro da Terra? O chão. O que está impedindo que ela exploda? A pressão interna do ar, que é exatamente uma pressão superior à pressão atmosférica. Senão, se a pressão fosse menor, ela ia murchar. Se a pressão fosse maior, ou se não houvesse uma pressão atmosférica, ela ia explodir.
Então a gente pode observar que as bolas vão sendo inertes até que uma força atua sobre ela. Se quiser meter uma bica, pode meter. É câmera. Não. Ou seja, ela vai continuar. Se ela estivesse no vácuo do espaço, nesse momento, ela ia continuar se movendo de maneira eterna. Mas como aqui a gente está na Terra, então tem oxigênio, tem um atrito e tem a força da gravidade atuando sobre elas, que fazem com que elas acelerem e voltem ao estado natural, onde as forças se equalizam. Movimento estático. No corpo humano isso também ocorre, porque quando a gente vai fazer algum movimento, como por exemplo o chute, se a gente não tivesse os tendões, os ligamentos para limitar esse movimento, o joelho poderia dobrar e ele ia dar um chute na própria pelve. Mas como a gente tem aqui os ligamentos cruzados nos exemplos dos anteriores aqui, o movimento não é eterno, vamos dizer assim. Não, ele tem um limite que vai voltar, vai voltar ao estado normal, ao movimento normal. A segunda lei é a lei fundamental da dinâmica. É a lei que afirma que a força resultante de uma partícula é igual à taxa temporal de variação de seu movimento linear. E isso aqui em latim também é complicado de entender. Ou seja, a mudança de movimento é igual à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta no qual aquela força é aplicada. Ou seja, se ele arremessar essa bola agora contra a rede, ela vai em linha reta de acordo com o momento que ele soltar para sair das mãos que arremessa. Isso vale também para quando ela atinge a rede e volta. Se uma força viesse na lateral no exato momento que ela passasse e acertasse a bola, essa bola ia desviar. Acho que esse é um exemplo que não dá para a gente fazer, porque vai precisar de um talento enorme, porque a gente não dispõe desse talento. Pode fazer assim, jogar a mão pra cima, você vai acertar ela. Deus do céu. Aí. Basicamente isso. A massa dos objetos também influi, né? Se um objeto de maior massa corrige com um de menor massa, mais força é transferida do de menor massa, e o contrário seria menos força para o de maior massa. Como a gente viu, a bola de basquete ao atingir a bola de chuckball, a bola de chuckball teve muito mais movimentação do que a de basquete. O alta velocidade influencia quando ela vai para uma superfície semelhante. Por exemplo, a bola de chuckball, que é a de handball, se eu jogar com uma força X, ela volta com a mesma força. Diferente de eu arremessar uma bola de basquetebol, que é um pouco mais pesada, mais densa, ela vai voltar com uma força, uma velocidade maior, porque a massa dela é maior. Então a segunda lei se aplica nesse quesito. A terceira lei de Newton, que é talvez a mais famosa, é a lei de ação e reação. Toda ação é sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentido oposto. A gente pode demonstrar novamente com a bola vindo aqui ou com a bola aqui. A ação de você quicar a bola recebe uma reação oposta pelo chão, que ela volta com a mesma intensidade. Se eu bater mais forte, ela volta mais forte. É aquela velha famosa que a bola está aplicando uma força no chão igual a força que o chão está aplicando na bola. Por isso que ela sobe com a mesma força que foi aplicada nela. A gente tem isso também. A cartilagem, ela consegue absorver esse impacto sem que a força que atinge sobre ela seja exatamente igual, permitindo assim que a gente possa pular, por exemplo, sem ter grandes problemas nas articulações, no tecido muscular ou no tecido ósseo. A reação, no caso da cartilagem, seria uma deformação. A força aplicada na articulação, ela seria absorvida e não seria transportada como essa aqui, voltando igualzinho. Ela absorveria esse impacto e ela se deformaria. Semelhante à da rede do chuckball, do quadro. Vamos supor que um salto, coisa semelhante, é uma propriedade elástica da tendão. Então, quica, ela deforma e volta. Então ela reduz forças, distribui forças, dissipa forças.
Então eu posso jogar com uma força absurda para a bola em alto, ela vai perder força quando chega na rede. Isso ocorre no nosso Team 2. Que é isso, que a bola ela consegue, igual a força faz, ela desloca, ela mexe, ela transforma o tendão em algum momento, só que imediatamente, após essa força cessar, ele tende a voltar ao estado normal dele. E é isso. Pessoal, obrigado. Quer pegar Muito bom. Meu Deus, que dupla de ataque é essa? Calma aí, né? É só um mundo inteiro que tá assistindo. Crocodilo. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Thalita, Aine. A gente vai falar sobre Sherrington. E ele vai colocar depois só uma imagem para vocês verem quem é. A gente vai fazer uma espécie de diálogo, tá? Para que fique mais... Hoje nós iremos falar sobre Sherrington em forma de diálogo. Mas qual é o nome completo desse Sherrington? Seu nome é Charles Scott Sherrington. Por que ele é tão importante para falarmos dele? Bom, ele é um grande gênio e descobriu muitas coisas que foram bases para outras descobertas. Nossa, que legal! Mas o que ele descobriu de tão importante? Bom, eu vou contar um pequeno resumo do que ele fez. As principais descobertas dele aconteceu entre 1893 a 1897. Estudou a distribuição dos campos cutâneos, segmentos que fez a importante descoberta para que cerca de 1/3 das fibras nervosas de um nervo que fornece um músculo são eferentes, sendo os restantes motor. Em Liverpool, voltou ao seu estudo anterior sobre o problema da inervação dos músculos antagonistas e mostrou que a inibição reflexa desempenhou um papel importante nisso. Além disso, ele estava estudando a conexão entre o cérebro e a medula espinhal por meio do trato piramidal. Lançou também as bases para a compreensão integrativa à função do sistema nervoso em animais, publicado em 1906. Ele discutiu a teoria dos neurônios, são as sinapses, a comunicação entre os neurônios e um mecanismo para a função arco-reflexo. Ele expressou sua teoria de que o sistema nervoso atua como coordenador de várias partes do corpo e que seus reflexos são expressões mais simples da ação interativa do sistema nervoso, permitindo que todo o corpo funcione em direção a um fim definido em um tempo. Ele também apontou que os reflexos têm que ser metas diretivas e intencionais. Além disso, ele estabeleceu a natureza dos reflexos posturais, a sua dependência do reflexo do estiramento antigravitacional e traçou o estímulo aferente aos órgãos proprioceptivos. Quando você falou desses reflexos, lembrei que já ouvi falar de vários deles. Sério? Que legal! Você poderia me contar um pouco sobre eles? Claro, bom, o reflexo de Sherrington é a concentração tônica do músculo em resposta ao seu alongamento. Quando o músculo alonga além de um certo ponto, o reflexo miotático faz com que ele aperte e tente encurtar. E esta é a tensão que você sente durante os exercícios de alongamento. O reflexo Sherrington descreve um sinal grave nos animais.
Extensão rígida dos antebraços após danos à coluna vertebral pode ser acompanhada de respiração paradoxal. Os músculos intercostais estão paralisados e o tórax é puxado passivamente para dentro e para fora do diafragma. Nossa, que legal. Há também o fenômeno Vulpian-Heidenreich-Sherrington, que descreve a concentração lenta do músculo esquelético desnervado, estimulando as fibras colinérgicas autonômicas e inervando seus vasos sanguíneos. Interessante. E você conhece também as leis de Sherrington? Não, você pode explicar? Claro. Existem duas leis. A primeira lei de Sherrington é que cada raiz do nervo espinhal posterior fornece uma área particular da pele, com uma certa sobreposição de um dermato adjacente. E a segunda lei de Sherrington é a lei da intervenção recíproca. Quando contrações de um músculo é estimulada, há uma inibição cutânea do seu antagonista. É essencial para o movimento coordenado. Que legal, mas você sabe onde ele nasceu? Só um momento. Sim, eu pesquisei isso no final de semana. Em 27 de novembro de 1875, e ele morreu dia 4 de 3 de 1952, aos 77 anos de idade. Sherrington fez muitas obras que hoje nós tivemos todas essas informações, né? Sim, e por isso ele ganhou os prêmios em vida e em morte. Como assim? Bom, em vida ele recebeu diversos méritos, mas tiveram duas honras mais importantes, que foram em 1899, que ganhou a medalha de ouro de Bari da Faculdade Real dos Médicos de Londres, e o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1932. Mas o que ele recebeu em morte? No momento de sua morte, recebeu a honra de 22 universidades conceituadas. Nossa, que legal! Nossa, aprendi muito com você hoje. Que bom, Aimee. Eu também aprendi muito com você, espero ter mais diálogos com você também. Valeu, tchau! Vocês estão sendo assistidos por 200 pessoas. Só para avisar vocês. E eu comendo um pouco de legal. Acho que temos mais uma apresentação. Mais uma. Acho que a pessoa agora está. Ela vai sorrir. Boa tarde, aluninhos. Boa tarde, pessoinhas. Vamos lá. Eu vou falar sobre os irmãos Weber. A princípio eu peguei eles porque tem uma peça de carro que chama Weber. Um carburador aqui que chama uma coisa Weber, eu vim pegar Weber, mas não tem nada a ver. Eram irmãos, dois, William e Edward Weber, que nasceram em... Os nomes são alemães, então a pronúncia vai sair de uma forma muito chucra. Nasceram em Wittenberg, na Alemanha. O pai deles era filósofo e professor de teologia. Então você imagina, 1804, o pai que é professor de teologia, mano, os caras aprenderam tudo na raça. Eles eram bem cobrados, tinham uma educação bem dura. O William nasceu em 1804, fez experiências com o irmão e publicou um tratado sobre ondas em relação à estática. Fez estudo de acústica e elasticidade. Mais tarde, ele estudou, junto com Gauss, ele estudou magnetismo. Depois, com o irmão, ele se dedicou ao estudo da marcha do corpo humano. Foi professor da Universidade de Halle e de mais duas universidades na Alemanha. Então ele era bom. Fez estudos importantes na eletrostática e no eletromagnetismo. E seu nome foi dado a uma unidade de fluxo magnético em 1933. Ele morreu em 1891, com 87 anos. O Edward, que era o outro irmão dele, estudou medicina. Por isso que eles foram um pouco mais para essa área da biologia. Como ele estudou medicina, ele escreveu vários tratados na área da biologia. Especialmente um artigo sobre o movimento do músculo.
Em 1836 ele acertou um cargo para ser patologista no Instituto de Anatomia de Leipzig. E depois de um tempo nesse instituto ele acabou virando professor, em 1838, e atuou lá até morrer, que foi em 1800, foi entre 1900 para morrer. Os dois juntos estudaram a marcha humana e através de leis simples. Então eles pegaram e faziam um comparativo do movimento da perna com pêndulos. Eles viam o movimento da marcha e compararam os membros inferiores a pêndulos, se assimilava a pêndulos. E eles utilizaram cronofotografia. Então vocês bonitinhos ficam tirando selfie agora em 2017, vocês são uns lixo, velho. Os caras tiraram cronofotografia em 1800 e bolinha. O que é cronofotografia? São várias fotos em sequências tiradas durante o mesmo intervalo de tempo, que dá a sensação de movimento. Então a pessoa fazia um movimento, uma marcha, caminhada, e dentro disso eles fotografavam e analisavam. Junto com o irmão que era formado em medicina, eles analisaram também a forma como os ossos se encaixavam e como isso era importante na hora do movimento, o que cada ação muscular que ocorria durante a marcha do movimento. Então até as coisas que a gente analisa, que a gente vê sobre a marcha, sobre o desenvolvimento da marcha, o que tem acontecido, o que acontece, o que não acontece, o que movimenta, o que não movimenta, foi fundado a partir deles. Eles tiveram uma forte introdução nessa área da marcha do desenvolvimento. Basicamente, é isso. Mais alguém? Não? Bem, então, gente, muito obrigado pelas apresentações do Dia Mundial da Biomecânica. E é isso. Bom, pode encerrar a sessão. Parabéns.